Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Interessante, né? Olha que Deus já está falando conosco desde o início do culto, né? Desde as primeiras palavras que o pastor Laércio falou lá em Êxodo, né? Sobre você saber quem você é, né? E entender qual é o seu propósito. E daí depois vem aqui, entra em termos de testemunho, né? Porque muitas vezes as marcas, elas nos condicionam a lembranças, mas não lembranças mais com dor, mas lembranças de algo que nós passamos e vencemos. Porque se marca lembrador, então ainda não houve a cura e muitas vezes também não houve o perdão. Mas marcas têm que ser lembradas por aquilo que você passou e venceu. E nem se for olhar, minha mãe está aqui de testemunha, é mais fácil falar perto dela, né? Aqui na testa, vocês podem hoje não reparar, mas aqui, ó, daqui desse ponto até aqui, ó, foram 10 pontos que eu tomei na testa, né? Tive que fazer quando eu era pequeno e estava no interior de São Paulo brincando lá com a minha prima, e ela me pegou, aquele costume de pegar aqui no ombro, né? Daí era muito gordinho, o peso pegou, tombou, a cabeça tombou e daí abriu, né mãe? 10 pontos. Marcas, né? Marcas que ficam, daí você fala assim, você lembra? Lógico, marca você lembra. Não pode não te trazer mais sentimentos, mas você lembra, não é? Te trazem lembrança do que aconteceu. Como muitas outras coisas na nossa vida, o pastor Lécio acabou de falar, marcas eles mostram para nós o que nós passamos. Se eu for olhar hoje, olhar as minhas costas, tá ali, ó. Hoje não do tamanho que estava, mas tá ali o corte que foi feito por eu ter passado por uma cirurgia na coluna. Tá lá, tá marca. O que aconteceu? Eu lembro de tudo o que aconteceu, mas hoje lembro de uma maneira diferente, glorificando a Deus pelo modo que eu estou, não o que eu passei. Porque o que eu passei me fortaleceu diante daquilo que hoje, ou melhor, diante daquilo que o Senhor Ele nos colocou. Então, todas as marcas elas nos levam a isso. Mas para que essas marcas nos levem a isso, nós temos que entender quem nós somos, né? Nós temos que entender o nosso propósito. Nós temos que entender que o Senhor Ele nos separou para algo muito maior. Mas o ambiente, ou as situações, ou as circunstâncias podem nos fazer, ou podem nos levar a fazer escolhas, não do modo que nós queremos, mas do modo que as pessoas querem. E se formos perceber, quantas vezes nós fazemos isso? E aí, isso que o Senhor Ele quer falar conosco. Então, em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1, fala assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel? Se quiser se colocar em pé, em reverência à palavra, pode colocar. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3: E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse: é de paz. Vem sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência,
nem para a sua altura da sua estatura, porque tenho eu rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E diz o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Podeis assentar. Antes de nós iniciarmos aqui, vocês perceberam bem que na leitura dessa palavra, uma das coisas que nos chama muito a atenção é que logo que Samuel ele chega no lugar, eles chegam e falam assim para Samuel: de paz é a sua vinda? Por quê? Porque todas as vezes que um profeta, prestem bem atenção, não como hoje, como realmente era o profeta na época, tá? Todas as vezes que o profeta ele ia para um lugar, Deus estava estabelecendo um juízo sobre a terra. Ou seja, todas as vezes que um profeta se levantava para direcionar a uma pessoa, para direcionar a uma vida, para ir para algum lugar, significa que Deus iria falar para que houvesse algum conserto. Então, profeta não era como a gente vê hoje, tá? Hoje a gente vê em muito lugar. O profeta se levanta: eis que te digo, você vai amanhã ter seu carro. Peraí, não existia isso naquela época, tá? Nem se levantasse para poder falar que ia ter um camelo, ou muito menos ia ter posses. Não, o profeta, ele sempre era levantado para juízo. Então, isso começou a criar atualmente, tá, uma certa doutrina na mente das pessoas. Profeta pode ser usado, mas entenda, profeta era sempre usado para correção, para indicar e manter a pessoa no caminho, nunca para poder falar que a pessoa deveria ou não fazer uma coisa. Prestem bem atenção, profeta sempre foi usado nisso, ele dava a direção. Se era correção, se era qualquer outro tipo de coisa, o profeta sempre foi usado para isso. Então, aqui, por isso que eles temeram ali a presença de Samuel. Eles ficaram todos com medo. Opa, peraí, o profeta vindo aqui? Ah, agora já era, né? O que nós estamos fazendo de errado? É mais ou menos isso. Mas era por algo que o Senhor ele queria ministrar. Era algo que o Senhor ele queria ver. Mas o que o Senhor está querendo falar conosco aqui? Ele está querendo falar de um paralelo muito grande. Por quê? Porque neste tempo que Davi ele foi ungido, quem era o rei? O rei era Saul. Quem era Saul? Saul, se nós formos começar a observar, pega aí sua Bíblia, volta um pouquinho no capítulo 9 de 1 Samuel. Capítulo 9, deixa sua Bíblia aberta, tá? Ou o seu celular ativado aí, mas só tira o barulhinho das notificações, está tudo certo. No capítulo 9, versículo 16 e 17 do capítulo 9 de 1 Samuel fala assim: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Amém? Depois, você
Pode pular lá no capítulo 10, no versículo 17. Pode deixar aí, e a gente já vai falar sobre ele, tá? Saul tinha todas as qualidades de ser um capitão de guarda. E se você recordar, o que o pastor Laércio disse aqui sobre Josué? Josué era quem? Era um capitão. Era ele que exercia autoridade sobre o exército. Saul, ele tinha essa mesma autoridade sobre o exército. Então, mas naquela época não tinha um líder. Então ali ele estabeleceu, por quê? Porque as ordens vinham do profeta, o profeta falava pro povo, para todos os líderes, e eles faziam com que aquilo ali acontecesse. Mas nesse interim, quando Deus levanta um capitão, o que acaba acontecendo? O povo, ele começa a olhar, preste minha atenção, ele começa a olhar o que os outros povos estão fazendo. Peraí, eles têm um rei, peraí, eles trabalham dessa maneira, peraí, eles funcionam assim, então nós também queremos. Então, mas aí tá, mas Deus tinha algum tipo de planejamento, ou Deus tinha algum plano para eles? Tinha, irmãos. Se depois você for lá ler, vê lá em Deuteronômio, que Deus, desde lá de Deuteronômio, ele já estava fazendo o quê? Ele já estava estabelecendo e falando assim: olha, se vocês entrarem nessa terra e seguirem todos os meus princípios, eu darei para vocês herança. E ainda esta promessa foi lá para Abraão, e foi sobre o filho da promessa: eu vou dar herança para vocês, e sobre vocês serão estabelecidos reis. Deus já tinha estabelecido e Deus queria que isso acontecesse, mas não do modo que foi. Então, a hora que ele foi ali separado, o que Deus ele chega e ele fala? O que acontece quando Deus ele chega e fala isso? Ele fala o seguinte, olha lá, capítulo 10, versículo 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor diante de Israel: eu fiz subir Israel do Egito, e livrei-o da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-nos perante o Senhor pelas vossas tribos, pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, nomeou a tribo de Benjamim. Fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a filha de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis. E buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que escondeu entre a bagagem. Perdão, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, não, tá certo. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Então, quando ele foi separado, quando ele foi ungido, quando ele foi separado ali, rei, o que acontece? Daí você vai falar assim: não, calma, irmãos, a gente ainda está na introdução da palavra, segura aí. Segura que ainda não é o que o Senhor ele quer direcionar nós, não. Só estou falando isso porque assim, é importante nós introduzirmos isso. Então, quando ele foi estabelecido ali, e houve esta exigência do povo para que aquilo acontecesse, Deus ele se frustrou muito com o povo, mas ele falou: não, independente, está aqui. Por quê? Porque Deus já via como que ele era, Deus sabia, Deus já tinha colocado ele como capitão. Mas, agora onde que nós temos que perceber? Mas, nem tudo, e entenda bem, praticamente nem tudo não, nada que é uma promessa fora do tempo pertence ou está na vontade de Deus. Ou seja, mesmo sendo uma promessa de Deus, que Deus colocaria um rei, existe o tempo certo, existe a hora certa e existe
o tempo aonde todos vão estar preparados para receber aquilo. Mas muitas vezes o que acontece? Nós queremos antecipar, precipitar, fazer as coisas do nosso jeito, e aí acaba o quê? Tudo se revirando. Então, entenda bem, havia uma promessa, como há uma promessa sobre as nossas vidas. Havia um tempo, como há um tempo para as nossas vidas. Mas nós temos que entender o que o Senhor quer fazer através de nós e quem nós somos hoje para que Ele faça. Partindo desse princípio, vamos lá. O que aconteceu com Saul? Saul foi levantado rei. E neste ponto que ele foi levantado rei, 3 coisas aconteceram que podem acontecer na nossa vida que nós temos que vigiar. Mesmo nós estando diante da presença do Senhor, mesmo estando no lugar da promessa, mesmo estando no lugar da obediência, mesmo estando ouvindo a voz do Senhor, nós temos que vigiar todos os momentos. Por quê? Porque nós podemos passar por isso e fazer aquilo que Saul fez. O que ele fez? Agora pega rapidamente, abre sua Bíblia, está aí, está aberta, né? Vai para o capítulo 13. Por que estou fazendo isso hoje? Por que estou sendo tão didático assim? É mais para a gente poder acompanhar e ler, porque a palavra, ela liberta quando nós lemos. E o detalhe, muitas vezes a pessoa fala, mas aquilo que fala, ela tem que pegar e mostrar realmente que é certo, ou que é certeiro aquilo que está dizendo. Amém? Então 1 Samuel 13, versículo 13, diz assim. E nós vamos tratar deste primeiro ponto que aconteceu na vida de Saul, que nós temos que vigiar. Então disse Samuel a Saul: agitaste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Neste fato, ou principalmente neste episódio, o que isso aqui tem a ver com a nossa vida? Tudo. Por quê? O que Saul ele fez? Saul tinha uma ordem exclusiva de esperar Samuel para poder fazer o quê? Oferecer os sacrifícios diante de Deus no altar. Muitas vezes nós podemos, ou pode se acontecer conosco, mesmo a gente ouvindo a voz de Deus, mesmo sendo instruído na palavra, mesmo sendo o escolhido de Deus, ser impaciente, precipitar a nossa ação. E independente se nós estamos naquilo que o Senhor falou, quando há precipitação, quando há impaciência, automaticamente a gente entra no lugar aonde Ele falou. O que aconteceu? Ele desobedeceu. Então a impaciência, e esta impaciência gerando esta precipitação, sempre vai nos levar a receber uma ordem contrária de Deus daquilo que Ele prometeu. Mas parou nisso? Não, olha o que aconteceu. Capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Daí a gente olha e fala assim: não, ele já pegou, ele já aprendeu, né? Agora ele vai fazer tudo certinho. Então, engano nosso. Que muitas vezes é isso, né? A gente pega, né? Tropeça na guia, daí a gente esquece que a guia está lá de novo, vai lá e tropeça de novo, né? Mas, olha, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é uma iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Espera aí, olha que coisa louca. Lá na primeira que a gente leu, Deus já tinha rejeitado ele e levantou um segundo coração. Aqui rejeitou ele de novo. Tudo por quê?
o que conta esse contexto? Fala que Deus chegou e falou assim: agora você vai lá contra o rei Agag, e você vai fazer o quê? Você vai acabar com todo mundo, vai matar todo mundo, vai matar todos os animais, tudo, e vai conquistar aquele lugar. Acabou, não vai sobrar ninguém. A hora que ele chegou lá adiante, Deus deu a vitória para ele. O que ele fez? Ele poupou a vida do rei e pegou todos os melhores animais e trouxe. Daí qual foi a desculpa? Senhor, eu peguei todos os melhores animais para o Senhor. Espera aí, irmãos. Se Deus falou algo, se Deus te disse algo, entenda uma coisa: Deus, Ele não vai aceitar a sua desobediência como um mérito de obediência. Ele não vai aceitar um sacrifício ou uma oferta daquilo que Ele disse que não era para existir. Então aqui, qual foi o pecado dele? Entrou de novo aonde? Na desobediência. Mas a desobediência do quê? De uma ordem específica. Ou seja, lá no início, ele tinha feito pela impaciência, ou seja, pela precipitação. Agora foi por não obedecer uma ordem simples que Deus tinha dado. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo no nosso dia a dia, no nosso decorrer, não é? Se a gente for perceber. Mas não vou falar disso agora, vou deixar para falar depois do terceiro ponto aqui que aconteceu em Saul. Mas quando ele não fez isso, Deus chegou de uma vez e falou assim: Saul, acabou, não tem mais como confiar em você. A gente fala para você fazer uma coisa e faz outra. E agora? Faz o quê? Entendeu? Eu sei quem é você. E é por isso que eu te dei essa ordem, mas você não a cumpriu. Mas teve mais alguma outra coisa? Teve. Para nós entendermos que um abismo leva ao outro e muitas vezes não há essa compreensão na palavra do que é. Olha o que acontece. Ele, primeiramente, desobedeceu. Depois, numa segunda oportunidade, desobedeceu de novo. E numa terceira oportunidade, lá já no capítulo 28, quer ver? Vamos lá. Capítulo 28, versículo 18. Diz assim: como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Por que Deus falou isso com ele ali agora? Num terceiro momento, o que Saul ele fez? Sabe o que ele fez? Ele foi procurar a feiticeira de Endor. E ainda ele fez o seguinte: ele não falou que era Saul, ele falou que era uma outra pessoa, mas em nome do rei. E chegou uma hora lá que ela pegou, a hora que Deus se revelou quem era, e ela falou: o que o senhor está fazendo aqui? Por quê? Porque todo mundo sabia qual era o Deus que ele temia. Então, prestem atenção. Muitas vezes Deus nos tem uma promessa. Nós sabemos qual é a promessa. Ele tem nos ensinado na palavra qual é essa promessa. Ele tem nos mostrado cada detalhe dessa palavra. Mas as nossas escolhas, as nossas ações podem nos tirar ou nos levar para longe da promessa. Muitas vezes nós não pensamos na hora de agir. Nós não pensamos na hora de falar. Nós julgamos na hora que não é para julgar. Trocamos quem é realmente o altar da nossa adoração por tantas coisas dessa terra. E acabamos desobedecendo uma ordem direta de Deus, que é amar a Ele acima de todas as coisas. Eu sou próximo como a ti mesmo. A ponto de chegar e ficar ouvindo. E aí, preste minha atenção, ouvindo pessoas e lugares e não mais a Deus. Entenda bem, pessoas que te levam para o caminho
São pessoas que te orientam e te aconselham. Pessoas que te levam para fora da palavra e do caminho. São pessoas que não querem te ver bem. Diante disso, Saul, com todas as melhores intenções, ele achou que ele estava fazendo o que era de melhor. Então, irmãos, aprenda isso, que é um ditado popular, mas é algo que a gente tem que viver. De boas intenções, o inferno está cheio. Mas, por quê? Porque na multidão de palavras, aí vamos entrar aqui em Provérbios, na multidão de palavras há pecado, mas na multidão de conselheiros ou de conselhos há sabedoria. Então sempre Deus vai nos orientar e vai nos mostrar através da palavra quais são ou quais serão os nossos procedimentos. Mas neste interim, neste meio termo, o que nós lemos do capítulo 13 até o capítulo 28, de todas as coisas que Saul fez, aconteceu algo. E é isso que nós temos que começar a olhar. Nós estamos sujeitos a isso, mesmo diante da promessa. Mas como ele disse, e ele nos orientou aqui, que Deus ele quer alguém que seja segundo o seu coração, não é? E ser segundo o coração de Deus não é deixar de errar. Não é muitas vezes falar assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso, não, irmãos. Muitas vezes ser segundo o coração de Deus é pedir forças para você se afastar do pecado. É pedir forças para você não ter mais ou praticar mais isso. É pedir para Deus para que você realmente pense ou faça aquilo que Ele quer que você faça. Ou até mesmo começar a fazer sem nenhum tipo de notoriedade. Começar a fazer sem querer ser visto, só fazer. E daí a gente entra em quem? A gente entra em Davi, como nós lemos no início, não foi? Por que nós lemos aquela passagem no início? Exatamente para poder mostrar isso. Davi, ungido rei. E muitas vezes é isso que nós temos que começar a perceber, e é diante dessa esfera de realidade que nós temos que começar a viver. Nós já fomos ungidos, ou seja, a presença de Deus, ela está sobre nós. Quando você abriu a sua boca e confessou Jesus como Senhor e Salvador. Antes disso, não. Se alguém falar alguma coisa contrária, está mentindo para você. Não. Por quê? Porque em Jesus você reconcilia-se com Deus e você ativa a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém. Ah, mas Deus me falou lá desde o ventre da minha mãe que eu vou ser isso. Ótimo, você vai ser a partir do momento que você reconhecer e assumir quem você é. Caso contrário, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente entende o seguinte: não, como o pastor Lércio leu, né? Moisés, Arão e Hur estavam o quê? Vai, povo, vamos. Então, mas se isso não for uma força conjunta, não tem vitória. Então não adianta olhar e falar assim, não, eu sei da minha promessa, mas cadê Jesus? Então como você vai levantar algo se está faltando a outra parte? Que é aquela parte que é essencial, é o fundamento da promessa. Então, quando nós lemos isso, nós vemos que assim, houve uma unção, mas havia algo antes. Ele tinha entendido quem ele era, ele entendeu qual era o propósito, ele entendeu o que era para ele fazer, tanto que ele não queria. A maior parte dos irmãos, eles já estavam, eram pessoas que já estavam no exército, eles já estavam lá guerreando. Ele estava fazendo o que, Davi? Pastoreando ovelhas. Ele não estava preocupado com o que os outros iam falar, ele estava preocupado em só fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, diante disso, olha o que acontece. Se a gente for observar, passaram-se os anos, até o dia que o pai dele falou assim, ó, vai lá, leva a comida lá para os seus irmãos, e também para o chefe lá, para aquele líder, porque assim, ele deve estar cansado, leva lá para ele. E ele foi. Mas vendo todo aquele barulho que estava acontecendo, ele perguntou, o que está acontecendo? Ah, tem um gigante lá, tem uma pessoa, tem um filisteu afrontando o exército de Deus. E ele, nossa, mas quem é esse incircunciso? E depois, ele começou mas o que o rei vai fazer com a pessoa que derrotar ele? Ele falou, ó, vai dar isso e isso nele. Tá bom, tudo bem.
E daí diante do rei, quando ele falou, eu quero ir lutar. Agora imagine, irmãos, é a mesma coisa que a gente chegar e pegar assim, fazer o seguinte, olhar, coloco mais ou menos assim como se fosse, vai, vou pegar aqui, o Lucas, que é mais fácil, vou falar mais fácil, né? Pega o Lucas, ele está ali, né? Olha e fala assim, você vai ter que derrotar agora o Leandro. Ele olha assim, né? Ele não, porque assim, por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes o medo de executar, ou a fragilidade do nosso eu está em comparar força com tamanho, altura, ou corpo ou grandeza, e esquece do poder que existe dentro de você. Ninguém te derrota se Jesus estiver dentro de você e você assumir essa condição. Ninguém te derrota se você assumir este poder que o Espírito Santo de Deus colocou em você. Ninguém te derrota. Sabe por quê, irmãos? Porque você é convicto, você tem certeza, você começa a caminhar em cima de uma fé que é sobrenatural. Você para de olhar impedimento, você para de olhar que tem parede, porque na verdade não tem parede, você coloca a parede. Você para de olhar que tem impedimentos, que tem barreiras, ou que tem situações, ou que tem tempestades. Por quê? Porque quando Jesus está, e se você entender que Ele está, Ele dá ordem, o vento para, o mar se acalma, e não tem mais tempestade. Mas primeiro isso nós temos que enxergar isso em nós. Davi, ele enxergava isso, ele não se preocupava com o tamanho do outro guerreiro. Por quê? Porque ele foi bem enfático. Se você pegar 1 Samuel, quer ver? Capítulo 17, nem precisa abrir, só ouça. Versículo 43, olha o que ele fala pro rei. Ele fala assim, disse pois, 17:34, é isso aí, 1 Samuel 17:34 fala assim: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e o tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, eu o feria e o livrava da sua boca, e da barba o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi não estava preocupado com o tamanho. Davi só se assustou diante de uma realidade que ele viu, sim, porque ali ele já viu toda a fragilidade de um rei que tinha sido colocado como um capitão e que tinha ganhado batalhas. Ele viu de exército que estava ali todos com medo, mas ele estava na força do Senhor, ele estava naquilo que ele vivia, naquilo que ele acreditava. Ele não estava observando se de repente olhava lá, para nós termos uma dimensão disso. A armadura de Saul pesava sobre Davi, porque ele falava, peraí, isso não é para mim, toma, está aqui, essa armadura é sua, o que eu tenho, ela é diferente, ela está muito além daquilo que você pode imaginar, porque essa armadura, ela é mais forte do que tudo aquilo que você imagina, porque nada que o outro faz, preste bem atenção, nada que o outro faz, cabe em você. Nada. Como assim? Não, mas tem pessoas, hoje tem muitas pessoas em treinamento, hoje tem muitas pessoas que nos ensinam, que nos falam, sim, mas aquilo que é para você passar é você que tem que passar, aquilo que é para você fazer é você que tem que fazer, aquilo que é para você ensinar é você que tem que ensinar. Não pegue a experiência dos outros como você vai ter que passar exatamente pelo mesmo processo, não. Sabe por quê? Porque a sua fé é diferente, o seu comportamento é diferente, a sua visão é diferente, os seus ouvidos ouvem coisa diferente, o seu posicionamento diante das situações é diferente. Então não queira fazer o que o outro faz, queira fazer aquilo que o Senhor está te ensinando a fazer. Quer vencer algo? Vença na força do Senhor, porque a força do seu braço ela vai gerar
consequências. Mas na força do Senhor, ela gera frutos, e gera paz, e gera prosperidade. Davi se posicionou. E depois o que ele fez? Depois a gente decorre, né? No capítulo 43. Por que estou falando assim detalhadamente? Porque o que o Espírito de Deus tem falado é que tem muitos que estão passando exatamente por este tipo de situação aqui, ó, na sua mente. Falam demais, agem pouco. Gostam de falar que está tudo bem, mas na verdade nunca aceitou isso dentro dele. Assumem uma condição, uma posição que na verdade nem eles mesmos acreditam naquilo que eles estão fazendo. Mas hoje, diante dessa realidade, o Senhor ele quer te levantar como aquele que faz a diferença onde está. Aquele que começa a enxergar que a sua oração faz sim diferença. Que você não está por acaso nessa terra, ou muito menos, você nasceu porque foi um acidente. Não. Você está nessa terra por um propósito. E ainda que hoje você fala assim, mas eu não consigo enxergar. Então, em nome de Jesus, que você entenda essa unção, esse chamado que Deus ele tem na sua vida. Que você assuma agora, de uma vez por todas, quem você é, não aquilo que as pessoas querem que você seja. E você veja que através dessa unção, o Espírito Santo de Deus está em você. E a partir do versículo 43, olha o que Davi fala ao filisteu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou em ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão ao alforje, e tomou dali uma pedra, e com a sua funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada. E tirou a bainha e matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus. E os feriram pelo caminho a Sarim, até Gate e até Ecrón. Amém? Quantas palavras foram lançadas contra você? E qual foi o seu posicionamento diante dessas palavras? Quantos decretos foram lançados contra a sua vida e qual foi o seu posicionamento? Isso eu não estou falando no decorrer do tempo, estou falando assim, diante de uma luta, diante de uma batalha, diante de uma guerra, diante muitas vezes de questionamentos que nós temos.
Porque as maiores batalhas não são que as pessoas promovem para nós. As maiores batalhas são aquelas que nós deixamos chegar aqui na nossa mente e não decidimos que lado nós queremos estar. Se nós queremos estar do lado que Deus ele preparou da promessa dele, ou se nós queremos estar do outro lado. Do lado das chacotas, das brincadeiras, das meninices, da imaturidade. Porque na verdade foi isso que aconteceu ali com aquele povo. Quando o povo ele assumiu algo, ele não assumiu diante de um rei. Eles assumiram diante de quem? Diante de um Deus. E quando nós assumimos algo diante de um Deus, nós assumimos para que realmente nós entendamos quem nós somos. E quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a fazer parte deste todo, mas também fazer a diferença naquilo que o Senhor ele nos colocou. Davi, ele se posicionou, mesmo recebendo todo tipo de palavras ou ameaças, ele não se conteve, ele se posicionou e ele assumiu o posicionamento de quem ele era. Ele fez aquilo que o Senhor ordenou e ele pegou e teve a vitória. Mas você pode olhar e falar, depois que ele teve a vitória, ele se concretizou tudo, aquela unção de rei, ele fala, não. Cada batalha, ela define uma conquista. Então, nós não dependemos de uma batalha para chegar à promessa. São várias batalhas para chegarmos à promessa. E depois da promessa, existem outras batalhas para chegar ao nosso propósito. Porque promessa não é propósito. Promessa é onde Deus quer te colocar. E propósito é aonde Ele quer que você chegue. Então, quando você entende isso, você começa a viver. Depois, lá em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, fala que Davi é ungido rei de Judá. E depois no capítulo 5, versículo 2 e 3, fala que ele é ungido rei de Israel, unificando todo o reinado. Porque até então tinha havido uma separação. E ali, nesta unificação, Deus ele chegou e ele começou a mostrar o que realmente ele tinha que fazer e qual era a função dele para poder fazer aquilo. Hoje, você pode estar exatamente nessa situação. Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque é fácil falar, né? Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Tá, ok, né? O que você sabe fazer de melhor? Que você ainda não fez para Deus, glorificando o nome dele? Só você pensar. É fácil, né? Muitas vezes a gente olha aqui, que nem hoje, chegamos aqui mais cedo, né? A gente está com a preocupação que está tendo esse vazamento. Chegamos aqui cedo, arrumamos, limpamos, lavamos. O pastor Laércio já tinha limpado tudo isso aqui, mas a hora que nós chegamos, tinha caído água aqui. Limpamos, olhamos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não está querendo que você faça o extraordinário, o gigantesco. Ele está querendo só que você faça o simples. Só o simples. O simples te coloca num lugar de evidência. O simples te leva ao lugar que Deus quer. O simples ele faz você entender quem você é. E nisso eu quero colocar um parênteses aqui, antes de concluir. Imagina, por que eu estou falando simples? Porque os meus dois filhos passaram por duas eventualidades. Mateus, o mais velho, passou por algo que ele até então, ou com a cabeça de todos, né? CLT é tranquilo, é legal você ficar CLT, que você pega, você trabalha, tudo, e lá no final do mês você tem o seu salário. Mas chegou uma hora que Deus impulsionou ele para poder fazer algo, e ele chegou e falou o quê? Falou o seguinte, sua segurança está em quem? Sua confiança está em quem? Daí ele chegou e falou, no Senhor. Eu falei, então, até quando você vai confiar nas pessoas e nos homens? E ele tomou uma decisão, e nessa decisão, depois que ele tomou essa decisão, já fazem alguns meses, nem sei quantos já, ele abriu o CNPJ dele e começou a trabalhar no mesmo lugar que ele fazia, mas hoje como prestador de serviço. Então, em vez de ele trabalhar para alguém, hoje ele faz aquilo que é para ser feito. Ou seja, ele faz o horário dele, ele cumpre a carga horária dele e ele estabelece o quanto ele quer ou não ganhar. Você vai falar assim, é loucura? Não. Sabe por quê? Porque isso se chama visão. Isso se chama sair de uma zona de conforto, ou seja, sair daquilo que as pessoas querem que você faça para poder ir aonde Deus ele quer te colocar.
Daí eu quero falar para vocês do outro. Agora este mês de março, faz 1 ano que o Gabriel tomou uma posição. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo de Deus está me impedindo de falar isso. E depois eu vou contar também uma outra eventualidade. O Gabriel propôs o seguinte: ele estava trabalhando, e neste trabalho, todas as vezes chegavam e falavam para ele: ó, você faz corpo mole, ó, você é isso, ó, você é aquilo. Chegou uma hora que ele falou: chega, não dá. Eu tento fazer tudo e todo mundo sempre está chegando e falando alguma coisa contra. Peraí, tem que tomar uma decisão. O que ele fez? Ele orou a Deus. Nós temos lá alguns amigos e algumas pessoas que conhecemos fora do país, e ele colocou um propósito no coração dele. E aqui, o bom que minha mãe está aqui de testemunho vai falar, né, também. Ele propôs, ele falou assim: então eu vou arrumar um emprego, vou arrumar um lugar, eu vou trabalhar durante todos estes meses, e estes meses eu vou ajuntar um valor X, e este valor X que eu ajuntar, eu vou pegar, eu vou fazer aquilo que o Senhor está colocando dentro do meu coração. E ele fez. Ele trabalhava todos os dias mais de 12 horas. Chegava exausto? Chegava. Chegava cansado? Chegava. Mas ele sabia que aquilo iria dar um fruto, e ele tinha que permanecer naquilo ali que Deus tinha falado com ele. E ele foi atrás daquilo. Muitas vezes ele chegava na casa dos meus pais, ele só fazia o seguinte, né? Comia, tomava banho, comia e dormia, mais nada. Não tinha esse tempo de conversar com alguém, falar com alguém, nada. E aí o que aconteceu? Em março do ano passado, ele pegou o avião e foi morar em Portugal. Você vai falar assim: é loucura? Não. Ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele não ficou preso nas condições da família, ele não ficou preso nas condições da casa, ele não ficou preso nas limitações que eram propostas para ele. Ele falou assim: Senhor, se é a sua vontade, eis-me aqui, eu quero fazer aquilo que o Senhor propôs. Ainda que muitos acham ou olhem para ele e falam assim: pô, ele fala do jeito dele, fala. Aí tem muita coisazinha que ele fala que ele chega, ele já toma um certo cuidado, né, quando vai falar com o pai e com a mãe, que ele não fala tanto na gíria, mas com os amigos, né? Aquele negócio de falar assim, eu falo assim: Gabriel, ele, não, pai, estou me cuidando, pode deixar, né? Daí, por que estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar tudo que Deus ele quer na nossa vida. Hoje ele está lá por enquanto ele morando sozinho. Descobrimos que tinha uma prima da pastora Branca que mora próximo dele, glória a Deus. Mas ele está ali, ó, ele está firme, está indo para as células, está indo para o culto, está firme naquele propósito, está trabalhando, está pagando as contas, está com responsabilidade de cozinhar, lavar, passar, fazer tudo isso aí, normal. Por quê? Porque ele já aprendeu em casa, ele já fazia isso em casa. Então ele só está agora aperfeiçoando o que ele já sabia. Daí muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: não, mas ele está lá, ele está ganhando isso, ele está... Então, irmãos, agora... Vamos pensar numa coisa. Deus só nos coloca em um lugar a hora que nós estamos prontos para poder estar naquele lugar. Não adianta querer estar naquele lugar ou achar: ah, mas aquele ali, aquela pessoa, aquele não, ele tem isso, ele tem aquilo. Então, agora eu vou te dizer: se não der o primeiro passo, se não começar a fazer, se não começar a pensar, se não tiver uma educação financeira, se não começar a buscar, e principalmente se não tiver temor a Deus, não chega. Tudo é trabalho, nada vem de mão beijada, mas um trabalho consciente, aonde Davi fala bem, não é? Eu fazia o quê? Pastoreava ovelhas. Então eu cuidava das ovelhas, eu tinha um amor por elas, a ponto de não deixar ninguém mexer nelas. E é isso que nós temos que entender. Quando o Senhor nos chama para algo, nós temos que ter esse amor, nós temos que ter essa paixão, nós temos que ter esse ímpeto de fazer. Não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, não porque eu acho que tem que ser, não, porque o Senhor me ordenou e o Senhor falou, é assim. E a gente pega e faz, a ponto dele chegar aonde Deus falou para ele que ele chegaria. E de lá, tiveram muitas coisas que aconteceram, mas ele chegou. Por quê? Por obediência, por saber o que ele era, por colocar dentro do seu coração e permitir que o Senhor coloque dentro do seu coração aquilo que realmente era para ele fazer. Então, em nome de Jesus, não deixe que nada, ninguém, uma chuva, um sol, um convite,
ou qualquer outro tipo de situação seja maior que o Deus que você serve. Porque convites virão, manjares virão, mas Deus, Ele permite isso para poder saber aonde está o seu coração. Se o seu coração for como Saul, vigia. Saul começou bem, mas depois ele quis se precipitar, ele quis fazer as coisas do jeito dele, e ele até buscou coisas que Deus não mandou ele buscar. Mas Davi, ele entendeu o que era, qual era esse chamado, até mesmo antes de receber esse chamado específico. Ele fez o que o Senhor mandou. Então, entenda isso na sua vida. Fazendo um paralelo da vida de Davi e Saul. Saul era um capitão, então ele aprendia o que era gerir tropas. Mas Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele sabia o que era gerir vidas. Deus jamais vai te colocar em um lugar que você não queira estar. Como assim? Porque todo lugar que você está é um lugar de preparação para você. É um lugar de preparação para nós, para Ele nos colocar aonde realmente Ele tem nos preparado. Nada foge do controle dele, mas as nossas escolhas podem nos levar para bem longe de sua promessa. Isso pode. Então, a partir de hoje, comece a observar dessa maneira. Se há precipitação ou impaciência, se há desobediência ou alguma coisa que você acha que tem que ser ajustado, coloca nas mãos do Senhor, deixa Ele fazer. Mas diante daquilo que a palavra está dizendo, não diante daquilo que você está vendo, que você está enxergando, que as pessoas estão em sua volta falando que tem que fazer. Não, aquilo que o Senhor tem te ordenado. Mas não aquilo que o Senhor tem te ordenado por impulso do que os seus olhos estão vendo, entenda? Aquilo que através da paz que está dentro de você, o Senhor te leva a fazer. Amém? E para encerrar, eu quero só contar algo para os irmãos, que eu contei aqui em off, né, com o pastor Laércio. Irmãos, quando na semana passada eu falei para os irmãos sobre aquele negócio de tirar o arroz, né? Tirar o arroz, colocar o arroz, tirar o arroz e sempre estar ali, é porque nós estamos vivendo isso, tá, irmãos? Não é porque nós estamos brincando disso, não é porque eu falei porque eu vi alguém falando, não é isso. O pastor Laércio testemunha, e eu quero contar algo para os irmãos aqui, já encerrarmos para poder estar orando. Janeiro, dia 17 de janeiro, a Branca estava com, não sei se era arroz, o que era ali, para poder estar fazendo no fogão. Eu fui colocar uma água para poder estar esquentando. Daqui a pouco a panela fica tudo preta e o gás diminui. Daí nós olhamos assim, olhando e falando, e agora? Tem que comprar gás, né? O gás já acabou, né? Normalmente quando você está ali, você sabe, é um negócio de cozinha, aconteceu isso, sai correndo, né? Já vai comprar gás. Mas já passaram 3, 4 meses. Já tinha passado já alguns meses que na verdade assim, dava o tempo certinho para o gás acabar. Então a gente já tinha feito os cálculos, já tinha dado certinho para acabar. Tudo bem. Daí nós falamos, fomos lá, pedimos. O que aconteceu? O rapaz não podia vir naquele dia. Daí ficava outro dia. Até cheguei aqui com o pastor Léo e falei, e agora? Não sei. A Branca não sabe tocar gás, o cara vai chegar lá tocar, e agora? Eu falei, não, está nas mãos de Deus, deixa lá. Daí acabou aquilo lá, naquele dia ela não fez. No outro dia, o Matheus estava lá, ele saiu mais tarde, daí ele pegou o botijão lá, deixou lá separado. Eu falei, então tá bom, então agora vamos terminar, vamos esvaziar isso aqui, né? Termina este gás para a gente poder colocar o outro. E aí? O gás acabou? Acabaram de fazer bolo em casa ontem. Não acabou, irmãos. Não acabou. E aí? Você fala assim, é loucura. Não, não é. Estou falando algo que nós estamos vivendo. Não é uma coisa, uma história que nós contamos, ou alguém que nós ouvimos. Está lá, e está ali. Você vai olhar a chama, está lá bonitona, azulzona assim. Ó. Você fala assim, Jesus, o que é isso? Ele falou assim, só faça o que eu te mandei. Mas nada. Deixa o restante que eu cuido. O culto começou dessa maneira com o pastor Laércio testificando, não foi? Não testificou da Clara?
É dessa maneira que Deus ele faz conosco. Mas primeiro nós precisamos saber o quê? Quem nós somos. O que nós queremos viver. Nós queremos lançar a nossa fé no sobrenatural. Nós queremos lançar a nossa fé a ponto das pessoas olharem e falar assim, é isso? Então, nesse dia, comece a lançar a sua fé nesse sobrenatural e viver aquilo que o Senhor tem proposto para você. Não viver aquilo que as pessoas querem, mas viver aquilo que o Senhor tem proposto. Você não precisa da fé de ninguém, é a fé que Deus colocou dentro de você. Ninguém precisa ficar sabendo de nada, só você. Porque o restante vai ser impactado por aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Se não estiver fazendo, para! Começa de novo. E o detalhe, se for alguma luta que você está passando, esquenta não. Que vai ter o tempo certo que Deus vai mostrar e vai testificar a glória dele. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos, Senhor. Porque somente tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a majestade. Sabemos que tu estás, Senhor, conforme o Senhor quer. Mas, Pai, nós te clamamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Nesta manhã, ensina-nos a viver aquilo que o Senhor fez através da vida de Davi. Ensina-nos a viver, Pai, através desta unção que o Senhor liberou para a vida dele. Não por qualquer coisa esta unção de ter um título, não, Pai. A unção que vem de Ti, que o Senhor disse que esta unção é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então manifesta este poder, Pai. Que este poder venha, que este poder reine, que este poder se manifeste e que essa glória seja sobre as nossas vidas. E que em nome de Jesus, que nós não limitemos mais, Senhor querido, os nossos passos, não limitemos mais, Senhor querido, os nossos olhos, que possamos olhar além daquele horizonte que nos foi colocado, que possamos olhar além, Senhor, daquilo que nos foi dito, que possamos agora fazer, Pai, além daquilo, Senhor, que nossa limitação diz, e em nome de Jesus, que através deste poder, ser este instrumento seu, afiado e afinado para a glória do seu nome. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Aperfeiçoe em nós o seu querer. Aperfeiçoe em nós, Pai, a sua graça e a sua glória. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Glórias a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra poderosa, irmãos. Eu gostaria de estar convidando a igreja a se levantar nessa manhã e vamos estar orando por essas vidas nessa manhã. Esse caderno de oração, tem vidas aqui escritas nesse caderno de oração. Já temos vários testemunhos. Através da sua oração, através da nossa oração que é feita neste lugar, vidas têm sido curadas, vidas têm sido libertas, vidas têm sido abençoadas através do poder da oração. Então nessa manhã eu te peço, estenda suas mãos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa manhã, Pai, apresentamos este caderno de oração, Senhor. Tu contemplas, Senhor, tu conheces a cada vida, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo, a cada um, meu Pai. Nessa manhã, Senhor, possa derramar do teu poder e da tua unção, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com cada necessidade, Senhor. Vai de encontro com aquele que está enfermo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, tu és a cura, Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, diz a sua palavra que sobre isso o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Então nessa noite pedimos, ó Pai, entra com a sua cura sobre essa vida na manhã de hoje, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, meu Pai, aqueles que estão presos, Senhor amado, no vício, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, tu és um Deus que liberta, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, entra com a sua libertação, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite pedimos, meu Deus amado, Deus santo, Deus tremendo, por aquele que está no estado de depressão, Senhor amado, Deus santo, aquele que está pensando até em tirar cabo da sua própria vida, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, nessa manhã apresentamos essa vida diante do teu altar, Senhor, vai de encontro, meu Pai, arranca essa vida dali, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, tu és a luz, ó Pai.
que ela possa enxergar, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, que ela é filha, Senhor, que Ele é filho, Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus poderoso, Deus tremendo, muda a história, Senhor, Tu és um Deus que muda a história, Pai. Nessa manhã te clamamos como igreja, Senhor, vai de encontro com essas famílias, Senhor amado, Deus Santo. Tu és o Deus da família, Senhor, restaura este casamento, meu Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Repreenda todo esse espírito familiar nessa manhã, caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja, Senhor, mais amor neste casal, meu Deus poderoso, mais união sobre essa família, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos como igreja, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Pai, nessa manhã apresentamos também essas vidas, ó Pai, que estão necessitadas, ó Pai, precisando de uma porta de emprego. Tu és um Deus onde Tu és um Deus que abre portas onde não há portas, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Abra uma excelente porta para essa vida, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Também tem pessoas aqui necessitadas ali, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, com algo na justiça, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Entra nessa causa, meu Pai. Tu és um Deus fiel, Tu és o justo, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Apresentamos a cada causa nessa manhã, apresentamos a cada vida, Senhor, que o Senhor possa cumprir o seu querer, que o Senhor possa cumprir a sua vontade na manhã de hoje, Senhor. Também nessa manhã, nessa mesma fé, apresentamos essa caixinha de oração, Senhor, esses propósitos, ó Pai, o povo colocou como se fosse uma carta para Ti, Senhor. Que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua unção, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, Pai. Cumpra, Senhor, o Seu querer. Cumpra a Sua vontade, Senhor amado, Deus Santo, sobre esses pedidos de oração, Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo. Também nessa manhã apresentamos esses dízimos, as ofertas do Seu povo, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar estas sementes, ó Pai, 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai. Abençoa grandemente os celeiros do Seu povo, Senhor. Abençoa a Sua igreja, meu Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam ofertar nessa manhã, que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua unção, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Abra as portas, Senhor amado, Deus Santo, vai de encontro, meu Pai. Entra com a provisão no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de glória. Senhor, nessa manhã te damos graças, ó Pai. Te damos graças por esta manhã maravilhosa, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, Deus poderoso, pelo Seu manifestar, pelo Seu agir, Senhor, pela Sua palavra, Senhor, revelada no mais profundo dos nossos corações, ó Pai querido, Pai amado, Deus Santo, que ela venha ser gravada na tábua dos nossos corações, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, que possamos a cada dia, Senhor, cumprir o Seu querer, a cada dia cumprir a Sua vontade, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Pai, nessa manhã eu te peço, vai de encontro, Senhor, com cada vida, Senhor, que entrou por essas portas, ó Pai. Eu apresento nessa manhã, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, a oração de cada um deles, a necessidade de cada um deles diante do Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa cumprir, Senhor, o Seu querer, cumprir a Sua vontade, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, porque a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra salva, Senhor, a Tua palavra transforma, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, e foi ministrada a Tua palavra nessa manhã, Senhor amado, Deus Santo. Haja com poder sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre essas famílias, ó Pai. Também te peço pela vida daqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir, meu Pai, que o Senhor possa derramar de si mesmo a bênção, meu Deus poderoso, Deus Santo, que o Senhor possa operar grandemente sobre cada um deles, ó Pai. Te damos graças nessa manhã, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, que o Senhor possa levar o Seu povo em paz e em segurança para o Seu lar, meu Deus poderoso, Deus Santo, e continua, Senhor, dê uma semana de bênção, uma semana de conquista e uma semana de vitória na vida do Teu povo, Pai. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só um recado. Amanhã tem culto de oração às 19 horas, amém? Mais algum recado? Não? Então estenda as suas mãos. Pelo amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, juntos nós dizemos. Amém!